tuas mãos na mão do meu Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, da Galileia, da Galileia. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar, que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tuas mãos na mão do meu Senhor, que acalma o mar. É nessa graça de louvar e bendizer, é nessa graça de aprender a cada dia a reconhecer tudo aquilo que vem do alto, tudo aquilo que vem desse Deus Todo-Poderoso, né? Como diz lá, toda casa tem o seu construtor, porém o construtor de todas as coisas é Deus. Neste mundo que às vezes as pessoas têm tantas dúvidas, tantas indagações, tantas decepções, tantos questionamentos, por que certas coisas são assim, por que certas coisas acontecem desse jeito. E Deus diz que Ele é a luz do mundo, de que quem anda na luz de Deus não anda nas trevas. É nesta graça que nós, do grupo de oração Cristo Vive, dentro dessa situação que vemos vivendo nesses últimos tempos, hoje normalmente é o dia do nosso grupo, um dia que nós nos reunimos aqui na segunda-feira, na rua Inspecionário Solano 1664, com o nosso grupo de oração. Mas nesses últimos tempos, diante de tudo que tem ocorrido, a gente tem feito dessa maneira. Começamos às 8 horas com a nossa live, e depois algumas pessoas que estão aqui, tudo bem com vocês, pessoal? Sim. O pessoal que está aqui, a gente continua depois uma meia horinha a mais, né? Eu estou querendo agradecer muito a Deus, porque sabe, uma coisa é ouvir a palavra de Deus, uma coisa é achar que sabe da palavra de Deus, uma coisa é achar que já ouviu tudo sobre as coisas de Deus, e a outra coisa é deixar que essas coisas de Deus verdadeiramente se tornem reais, se tornem palpáveis, se tornem concretas, né? Tem um trecho da Bíblia que fala que aqueles que estão em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Aqueles que estão em Cristo se tornam uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida. E é nessa graça de Deus que hoje eu quero falar. Até coloquei lá no chamado da live dessa semana, o maior remédio do mundo. O maior remédio do mundo, talvez nesses próprios 30, 40 minutos eu vou ficar falando, repetindo. O maior remédio do mundo é o perdão. O perdão. A grande dádiva, a grande arte, o grande processo, né? Que é perdoar. Quem perdoa, encontrou a Deus. Quem perdoa se torna uma nova criatura. As coisas velhas mesmo, elas são jogadas para trás, não se importa mais. Nós, no movimento carismático católico,
Nós exercitamos muito, sabe, a prática da oração da libertação, a prática da oração cura interior, né? Tem aquela canção antiga que a gente canta muito nos grupos carismáticos: vamos, Jesus, passear na minha vida, quero voltar aos lugares em que eu me senti só. E é isso que nós queremos meditar. Eu quero repetir várias vezes hoje, hein? Se você é uma pessoa com facilidade, com entendimento, com desejo, né? Você deseja perdoar, Cristo faz parte da tua vida. Porque a primeira prática do perdão não vem de nós. A primeira prática do perdão vem do próprio Deus, vendo do jeito que estava o homem, a humanidade, vendo ainda hoje com todas as atrocidades que existe a humanidade. Ele nos lança a boa nova. Você que talvez nunca ouviu ou vai ouvir essa live, vai orar conosco nessa noite. Às vezes as pessoas acham que perdoar, né? Eu não consigo. Nós vamos talvez tentar abordar. Eu peço até aos irmãos, se eu não conseguir abordar, me cobrem para a semana que vem. A gente vai fazer exercícios espirituais sobre o perdão. Se você não consegue perdoar, peça a ajuda de Jesus. Peça a Deus para te ajudar a perdoar. O que você não pode é ficar sem perdoar. A ausência tanto do perdão que vem de Deus e tanto do perdão que a gente exercita, o perdão que gratuitamente, porque Deus nos perdoa gratuitamente. Lembra daquele célebre trecho do Evangelho? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembra daquele trecho célebre do Evangelho? Você vê o cisco no olho do irmão e não vê as traves. Não julgueis, para não ser julgados. Aqueles que está em Cristo, ou aquele que Cristo entrou no seu coração, aquele que Cristo começou a fazer parte da sua vida, se torna uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Nós vamos exercitar nessa noite. Sabe, você não pode ficar mais remoendo uma coisa que aconteceu há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos, quando você era jovem. Para com isso. Quantas coisas se deixa de viver, né? Quantas coisas às vezes numa família, quantas coisas às vezes no relacionamento entre marido e mulher, quantas coisas no relacionamento entre pais e filhos, quantas coisas às vezes entre irmãos, entre famílias todas, porque aconteceu um fato mau. Se dá ênfase, se cultua aquele fato mau, e aquele fato mau às vezes destrói e impede que aquelas pessoas vivam coisas lindas e maravilhosas. Se aquilo já foi ruim, já foi mal, peça a graça de Deus. Abre a porta do seu coração. Nós estamos no tempo da Quaresma, a Igreja Católica, nós meditamos no tempo da Quaresma, um tempo de reflexão, de arrependimento, de confissão, de revisão de vida, de relembrar a paixão e morte de Cristo, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer por nós numa cruz. Eu acho lindo, eu cada vez mais eu fico fascinado com a Bíblia, né? Sabe, às vezes tem gente que lê livros e livros, páginas e páginas e páginas, ouve sermões, pregações, mas não sei, não entra na cachola, não entra no coração, não entra na prática, não entra na decisão, na posição de vida. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se verdadeiramente aconteceu algo de Cristo na sua vida, você é liberto. Às vezes a pessoa acha que, eu estou com raiva de alguém. A raiva prejudica só você. Às vezes aconteceu um questionamento, uma situação entre você,
alguém da sua família, da sua casa, alguém lá do trabalho, e você fica com raiva. Aí aquela pessoa, você vai ficar remoendo aquela raiva. Tem gente que fala que nem dorme, perdi o sono, perdi não sei o quê. E a pessoa, objeto da questão da sua raiva, está lá na boa. Aliás, a pessoa nem sabe que você está com raiva. A mágoa, a pessoa nem sabe que você está com mágoa com ela. Às vezes você valoriza mais do que a pessoa. A Bíblia fala: não se demore a converter ao Senhor, não se demore. Eu prego muito no meio aqui do nosso grupo, de que sabe aquela pessoa que às vezes é um dia, 2, 3, uma semana. Tem pessoas que são duras de coração, que não dá o braço a torcer, nunca pede desculpa. Se depender dela, para que se volte a se conversar, se depender dela para que se volte a ter entendimento, ela é dura, ela é osso duro, só perde por isso. Sabe quem gosta disso? O diabo. Essa pessoa não exercita o amor de Deus, exercita obras do diabo, obras do mal. Lá quando a gente não encontrou Cristo, vai ver só, me paga. Para com isso. Então é nessa graça que nós queremos na noite de hoje meditar, que sem perdão não há Deus. Não adianta. Não adianta blá, sem perdão não há Deus, não adianta. Deus é perdão, Deus é amor, é reconciliação, Deus é cura. E é nessa graça que eu quero saudar o Tamirim que está assistindo. Quero saudar aqui o Carlos Atanásio Santos, a Sebastiana lá de Barrinha, Vanessa Oliveira, a Rita de Cássia Ferrante. Parece que de um tempo para cá a gente não está conseguindo abrir salas. Antes a gente abria salas e comunicava, mas então eu peço, sabe, que se você achar de muito proveito a oração de hoje, depois que acabar, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Andréa Bachega, Vanessa Oliveira, Tamirim aqui perseverando, seguindo. Deixa eu ver alguns irmãos, José Roberto, Marcos Roberto, meu filho, Paulo Nascimento, Paulo Renato, Paulinho, louvado seja, Paulo Renato Arantes. Diz que bom que tem bastante gente hoje, né? Partilhando, deixa eu ver. Fidenilson Almeida, hoje eu venho pedir oração para meu pai, Fidezinho, que sofreu um AVC. Meu irmão, vamos orar, vamos pedir a Jesus, que Deus toma conta, né? Vanessa, que vem pedir oração por um amigo que está com Covid. Então vamos orar por todas as pessoas que estão com Covid, pelo Ailton Silva. Eram 100 ovelhas que um pastor tinha. Eram 100 ovelhas que um pastor levou. Sucedeu uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. Eram 100 ovelhas
ombros e ao redil voltou. Esta triste história a repetir-se a cada nova ovelha que perdida vai, sem Deus e sem consolo, só pelo mundo, sem Deus e sem consolo, sem Deus e sem consolo, olha, presta atenção, e sem perdão. A grande chave: sem perdão não há Deus. É lindo quando diz lá no trecho que assim como o Pai nos perdoa, assim como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Da mesma maneira que Deus me perdoa, eu tenho que perdoar. Sabe, nós meditamos no movimento carismático, no grupo de oração, a correlação que há de muitas coisas que às vezes as pessoas trazem nas suas memórias, trazem nas suas lembranças, coisas que às vezes as pessoas, eu e você talvez, nós não conseguimos esquecer. E a grande chave do esquecimento, a grande chave de uma retomada nova de atitude, de procedimento, às vezes o marido e a mulher, às vezes um casal, eles não conseguem se engrenar, porque a própria Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. É sempre aquelas picuinhas, é sempre aquelas questões que vai deixando. É engraçado hoje, né, os carros modernos eletrônicos, chega nas grandes concessionárias, eles plugam no computador, no negócio lá e detecta lá o defeito do automóvel. A gente está precisando você se plugar em Deus, hein? Eu repito, hein? Se você vive na custa das lembranças, se você acha que certas coisas as pessoas têm que pagar pela vida inteira, até o crime, né? Uma pessoa quando é julgada, dependendo lá, ela paga tantos anos, ela paga a pena, ela paga isso. É lógico, eu não vou misturar questões do mundo com questões de Deus, porque Deus é muito superior ao mundo, muito superior ao homem. Mas eu repito, hein? Você acha que porque você está magoadinho, né? Fiquei esse fim de semana magoado. E a pessoa que é a referência dessa mágoa, a pessoa que é a ocasião dessa mágoa, eu vou dizer, nem está aí, ou nem sabe às vezes. Por isso que nós cristãos, sabe, não podemos dormir sem ajoelhar, sem nos colocar diante de Deus, pedir sua compaixão, sua misericórdia, sabe? Eu vou dar 2 depoimentos. A primeira vez que Jesus entrou no meu coração, estava no encontro de oração, entrou no meu coração uma coisa muito gostosa sobre o perdão, estava se falando sobre perdão, e a primeira coisa que eu lembrei foi do meu irmão, meu finado irmão Luiz Antônio Sobrinho, Nascimento Sobrinho. E eu tinha as questões de infância, questões lá. Eu já tinha meus 17 anos, meu irmão deve ter 2, 3 anos mais novo, mais velho que eu, 4 anos. Meu irmão já devia ter seus 21 anos, 22, não sei. Mas me deu uma vontade tão louca, tão grande, de ter ele diante de mim e abraçar,
Porque é aquilo que falou ali, quando a luz entra, não tem, sabe, não tem essas coisas. Quando se dá o remédio certo, a doença vai embora. Logo iluminado de alguma forma, esse Covid vai embora. Eu não sei, às vezes tem pessoas que vão em igrejas, tanto na igreja católica, na igreja evangélica, pessoas que comungam, rezam isso, rezam aquilo, mas carregam no seu coração. Deus não habita, Deus, olha o que eu vou dizer com toda segurança: Deus não habita num coração que não perdoa. Não perdoa. Ninguém está pedindo, sabe, que você morra de amor pelos outros. Vou dar um outro testemunho meu. O meu outro testemunho é que eu não cresci com meu pai. Minha mãe finada, mãe Dona Nair, aventurada Dona Nair, criava 3 filhos. Não teve jeito. Infelizmente eu sou como centenas de pessoas que tem como história um pai alcoólatra. Meu pai era alcoólatra. E por causa do alcoolismo não teve jeito. Naquela época nós não conhecíamos Deus, nem igreja, nem nada. Minha mãe se separou do meu pai. Criou os 3 filhos na garra. Eu não convivi com meu pai. Não convivi com meu pai. Hoje não é como hoje em dia que tem circular, celular, telefone. As coisas eram muito complicadas lá na década de 60. Eu não convivi com meu pai. E quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a ler a Bíblia, aprender os ensinamentos de Cristo, o assunto pai, para mim, não era um assunto meio delicado, intocável, né? Mas era um assunto que eu sofria, porque na escola, quando um menininho falava que estava com o pai, dia de pai, de não sei o quê, que vou falar o quê? Tem pai, não vivo com pai. Mas, sabe, é isso que não sei. As pessoas às vezes acham que Deus não vê certas coisas. Mas o meu encontro com Deus foi tão forte que a questão pai eu trouxe para mim. E fui conversar justamente com o meu primeiro pai espiritual, Dom Rodolfo. Falei: olha, padre, eu não consigo sentir assim, não tenho mais mágoa sobre meu pai. Começamos a conversar no momento de confissão. Até que o Dom Rodolfo, meu finado padre antigo, falecido já também, disse: é natural que você não tenha amor para seu pai, você não conviveu com ele, você não viveu com ele. E olha como o testemunho é grande, sabe? Quando meu pai faleceu, eu fui o único da minha família que fui lá. E olha que coisa engraçada. Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é um dia que tecnicamente os padres têm uma folguinha, né? Porque celebra a missa de fim de semana. Eu já caminhava na igreja, nas coisas de Jesus. Ligaram lá em casa dizendo que meu pai estava perto da morte. Fui na casa dos meus avós, estavam meus avós, os 2 irmãos mais velhos de meu pai, entrei no quarto. E por um momento eu saí na cidade, sabe, atrás de padre, para ir lá dar uma extrema-unção, para falar uma última palavra com ele. Mas em alguns lugares que eu fui eu não consegui achar nenhum padre. Aí voltei, pedi para minha avó acender uma vela, ajoelhei do lado da cama e disse: olha, Deus, eu não achei nenhum padre, então você vai ter que usar eu mesmo. E olha que engraçado, sabe, meu pai tinha um câncer que ele não tinha um maxilar, porque eu nem sei direito que doença que era. Ele usava só um esparadrapo, uma sonda. Se você perguntar, eu não sei o tom de voz, a voz do meu pai eu não sei. E ali então, eu peguei nas mãos dele, olhei nos olhos dele, ele olhando para mim, eu disse: olha, eu te perdoo em nome da minha mãe, em nome do meu irmão, em nome da minha irmã, em meu nome. E disse a Jesus: Jesus, ele está sofrendo muito, leva ele, Jesus. Naquele mesmo instante meu pai faleceu, eu fechei as pálpebras dele.
Minha avó saiu chorando, meus tios. Olha que ironia, naquela época minha tia, ela era muito forte na beneficência portuguesa, não sei porquê, não sei dizer, não vou entrar em detalhes que eu não sei. Mas eu sei que ali mesmo a gente preparou o corpo, eu ajudei a limpar, pôr o terno, até os vizinhos veem, mas quem que é esse moço aí que está ajudando a arrumar o seu Valdemar? Aí o meu avô falou, ele é o filho caçula dele. Eu ajeitei, fiquei ali o velório, cantei, rezei, nem sei. Sem perdão não há Deus, gente. Aquelas coisas que às vezes eu cobrei na minha infância, que eu passei na minha infância, que eu poderia justificar que minha vida é assim, sabe aquelas ladainhas que a gente justifica por coisas que a gente não teve, por coisas que a gente não aconteceu? Não, para com isso. Que Deus o tenha, meu pai Valdemar, que Deus o tenha, minha mãe aí, meu irmão Luiz já é falecido. Mas eu quero, sabe, nessa noite, meus queridos, dizer que sem perdão não há Deus. E você, às vezes, na sua família, às vezes com o seu pai, às vezes com sua mãe, às vezes com seu filho, às vezes com seu marido, você deixa de viver certas coisas que poderia estar vivendo. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Você deixa de viver coisas muito legais, muito boas, porque você fica remoendo coisas do passado, cobrando, julgando. Para com isso. Se Cristo entrou na tua vida, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Amanda Thiago, Creuza Dorigan, Barbosa, boa noite, Paloma, Deus abençoe. Solange, fazia tempo, hein, Solange, eu sei. Marcelo Pellegrini, nós queremos uma hora conhecer você mais de perto, nós já te conhecemos. Iriane Viena, Rosana Fernandes, Rogério Cruz. Deixa eu olhar aqui e saudar mais alguns irmãos. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vamos lá, povo de Deus. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso. Perdoe e peça perdão. Perdoe e peça perdão. Não se demore com relação a isso. Que Jesus possa curar todas as lembranças, como diz aquela canção, que Ele possa ir nos lugares que ainda você não permitiu. Não que Jesus não foi, você sabe que Deus não é intrometido. Se você na noite de hoje sabe deixar que Jesus vai naquela situação, naquele fato, tem coisas que é verdade, tem coisas que você nem fala para ninguém. Tem coisas que às vezes você já chegou diante do sacerdote para fazer confissão e não consegue falar, não consegue se abrir.
Mas ajoelhe lá na igreja, ajoelhe no seu quarto e fale para Deus: Senhor, me ensina, me ajude, me ensina como reverter, como perdoar. Então, meu irmão, que Deus cure de todas as lembranças, todas as mágoas, todas as cicatrizes. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Eu sei, nossa, essa semana rezando por essa live, eu sei que você, se você pudesse bater um papo comigo, só eu e você diria, como muitas vezes a gente disse, eu já disse também: ah, você não sabe o que aconteceu, você não tem nem ideia do que aconteceu. Eu sei que às vezes aquilo foi muito pesado, muito bruto, muito horrível. Bem, cada um sabe o que passou, o que passa, mas até quando? Se Deus não propôs o próprio Filho, se Jesus morreu na cruz por nós, se lá no alto da cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você que está chegando agora na nossa live, lá no começo eu disse, sabe, você às vezes quer acabar achando que tua raivinha, achando que tua mágoa, não, a pessoa vai sentir, ela vai pagar. Para com isso. Às vezes você acha que tá bom. Você acha que aquele procedimento teu está prejudicando a pessoa, né? Porque a gente diz assim, ela tem que pagar. Já imaginou se Deus mandasse a gente pagar, né? Eu lembro quando eu fazia exército, a gente fazia um errado, nós éramos 20 e poucos soldados, alguém errava, lá vinha o sargento: paga 10, todo mundo tinha que pagar por causa do erro de um. Às vezes o pai e mãe, a mulher acha que está fazendo o marido pagar, ou o marido acha que a mulher está fazendo pagar, mas quem acaba pagando é todo mundo que envolve em torno. Quem sabe pagando é familiares, né? Pessoas que não se conversam, pessoas que não se relacionam. Poderia estar acontecendo tanta coisa boa, tanta coisa certa, e um dia nós vamos chegar numa época da vida, numa idade da vida, que a gente vai ver que bobeira, como a gente perdeu o tempo. Eu aprendi com um padre. Se o Zé de Castro ouvir essa live, né, nós conversávamos muito. Tinha um padre chamado Padre Schuster. Ele dava pregação para nós, aprofundamento. Ele falava assim, que às vezes a gente tem que engolir o sapo. Você que está me ouvindo, engole o sapo um pouquinho. Para de ser tão superior aos outros, né? Às vezes você fala que o outro é orgulhoso, você que é mais orgulhoso. Orgulhoso é aquele que não volta atrás, orgulhoso é aquele que não se entende. Diante de um fato, se o outro não procura conversar, você não conversa. É a mulher do piolho, vai morrer, pirracenta. Às vezes as pessoas poderiam viver tantas coisas legais juntas. Eu repito, tanto no sentido de família, de amigos, de conhecidos, de ambiente de trabalho, do relacionamento em geral. Como eu disse, você acha que o outro está pagando, quem está pagando é mais você mesmo. É aquela expressão: se fulano for, eu não vou. Então quer dizer que você não vai em festa, você não vai em reunião familiar, você não vai no passear, porque se o outro for, você não vai. Conta besteira. Não perdoar é besteira. É lógico que com relação a isso, não vai dar para me meditar tudo na live de hoje. Mas aí eu teria que recorrer, a gente discursar na Bíblia, né, sobre a aceitação das coisas. A Bíblia fala, o Senhor fala que a gente tem que suportar-vos uns aos outros. A Bíblia fala que a gente tem que amar-vos uns aos outros. Às vezes tem pessoas que usam muito aquele slogan: não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você. Abra teu coração, deixa que Cristo... Está em tempo. Ainda está em tempo.
Às vezes a gente acha que as coisas são difíceis, né? Eu antes vindo para cá, infelizmente eu assisti o jornal, um rapaz na calçada, um moço de 20 anos, na calçada. Uma mulher embriagada com o carro, perde o controle, sai na calçada, mata o moço de 20 anos. Às vezes a gente acha que já passou coisas que nossa vida, eu sou assim porque você não sabe o que aconteceu comigo. Já viu gente falando assim, sabe que eu sou desse jeito? Porque você não sabe o que aconteceu comigo. Se acontecesse com você o que aconteceu comigo, para, aí ó, o moço de 20 anos morreu. Outra reportagem que eu vi, a mulher ontem à tarde viu um rapaz usando droga, falou, para de fumar maconha aqui na porta de casa. Aí hoje o drogado pulou o muro, matou ela e o filho. A gente vê cada atrocidade de acidentes, disso, daquilo, de morte, de Covid, de doença. E você vem que assim é que para mim, que não foi com você. Quero ver se tivesse acontecido com você, o que você faria? Para de, meu Jesus. Você está tendo a graça de estar comigo agora aqui rezando, louvando, ouvindo a coisa de Deus. Eu nunca consigo cantar, mas tem uma frase de uma música do Padre Zezinho que fala assim, que Jesus fez um bem maior que o meu, né? Porque às vezes a gente acha que ninguém reconhece, né? Hoje nós estamos no Dia Internacional das Mulheres. Deus abençoe as mulheres. Mas não tem Dia Internacional de Homem. É mais festejado o Dia das Mães do que o Dia do Pai. É mais paparicado a mulher no dia do nascimento do filho do que o pai, né? A mulher tem um quarto do bebê, poltrona do bebê, fica lá assim. Deus abençoe as mulheres, não vai pensar que é o meu Jesus. Nós estamos falando tanto de perdão e amor, de repente já vai. Para com isso, para com esses bibi. Tem gente que às vezes é presa muito em si mesma, insegura. Tem pessoas que não vivem a vida, sabe? Tem medo de tudo e de todos. Tem medo de si mesmo. Você sabe que o perdão, primeiro ele é o perdão vertical e horizontal. Vertical entre eu e Deus e horizontal entre eu e aqui, ó. Você sabe que você às vezes tem que se perdoar? Você tem que se perdoar você mesmo. Para com esses negócios. Se eu tivesse estudado isso, se eu tivesse me formado naquilo, se eu tivesse casado com fulano, se eu tivesse casado com Beltrano, se eu tivesse trabalhado nisso, trabalhado naquilo. Para. Eu sei que certas coisas, né? A Bíblia fala que Deus escreve certo em linhas tortas. Tudo bem. Se algum dia a vida... Olha para mim. Se algum dia a tua vida deu uma entornadinha, Deus vai voltar. Você não estaria aqui agora, ouvindo, orando comigo, cantando esses louvores a Deus, se Deus não tem uma proposta de acerto na tua vida. Olha o testemunho que eu dei lá do meu pai. Hoje eu sou um pai espiritual de tanta gente. Ajudei e vou ajudar ainda tanta gente que cruzar meu caminho. Então para com essas coisas de atribuir no passado, na infância. Vai dizer para aquele moço lá que uma pessoa perdeu o controle, matou ele 20 anos. E ainda ele estava na frente de uma paróquia. Na hora que o repórter falou assim, meu Deus, já mandou se esse cara é da igreja, saiu da paróquia. Você está aí, olha eu, sinceridade, às vezes eu tenho que beliscar eu. Deixa eu beliscar eu. Eu não acredito que eu vou fazer 59 anos.
Eu sou um cara de uma memória boa. Parece que eu lembro coisas lá que eu quando tinha 17, 18, 19, 20 anos. Eu lembro tanta coisa legal. As coisas ruins Deus curou, Deus libertou. Deus é maior. O amor é maior que a raiva. O amor é maior que o ódio. A luz é mais forte que as trevas. Então para de mimimi, como diz no tempo moderno. Agora estão falando muito, né? As pessoas muito mimimi. Quando você vê esses pessoas falar de mimimi, se você é um mimimi, né? Um boquejador, um resmungador, um contrariado, como que é? Às vezes você fala que o outro é orgulhoso, você é mais orgulhoso que o outro. Eu repito, aquele que está em Cristo, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. É lógico, gente, não vamos ser hipócritas, não vamos fazer uma pregação hipócrita. Às vezes hoje de repente aconteceu uma coisa, porque nem tudo é mar de rosa, nem tudo é maravilha. Os problemas aconteceu no passado, aconteceu. Vão acontecer hoje no presente? Vão acontecer no futuro? Vão. Mas a diferença é que agora Deus está na jogada, Deus está na tua vida. Há ferramentas espirituais, eu repito, há ferramentas espirituais, por isso que eu rezo, por isso que eu venho na igreja, por isso que eu faço essa live. Há ferramentas espirituais de cura, de libertação, de renúncia, que pode reverter muitas dessas coisas. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e foi dizer no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu. Tá vendo? É linda essa canção do Padre Zezinho. Uma criança perguntou: o que eu preciso para ser feliz? Eu diria hoje, na noite de hoje, uma das coisas que Jesus fez e faz é perdoar. Uma coisa prática, concreta do cristianismo, da religião. Uma religião sem perdão, um cristão sem perdão. Relembra, talvez assista de novo essa live. Vai no cantinho, eu não sei, as pessoas, esse dia eu cobrei do pessoal do grupo, sabe? A live fica aí, ó. Senta uma hora sozinho em casa, ouve ela. Eu mesmo às vezes eu ouço as próprias lives que eu faço depois, porque Deus nos inspira a falar coisas, a dizer coisas. Eu não sou santo, não sou perfeito, mas graças a Deus, nossa, certas coisas eu não tenho. Se eu tivesse certas coisas, Deus não me usava. Eu não seria um canal da graça de Deus, não. Então, meu irmão, o perdão é o maior remédio do mundo. Você sabe que muitas doenças psíquicas e físicas têm relações à falta do perdão. Porque o que traz a falta do perdão? Primeiro ponto, separação, distância. Coisas que eu falei aqui hoje na live de hoje: raiva, ódio, vingança. Pensa, revolta. Tem pessoas que às vezes é revoltada, né? A gente vive num mundo tão mal. Cuidado com os ensinamentos do mundo, gente. Esse mundo de que, sabe, esse mundo que quer ditar regras de comportamento, né? Do gordo, do magro, do alto, do baixo, do branco e do preto.
Quer dizer então que não tem gente gorda, não pode nascer gente gorda. Eu vi esse dia uma pastora de uma igreja famosíssima, uma cantora famosíssima, num sermão, criticando as irmãs gordas. E é famosa, hein? Procura na internet, você vai saber. Como que pode isso? Tudo bem, não vai se tornar igual eu, gordão assim, mas pode dar uma controlada. Mas tem gente que já nasce, não tem jeito. Então às vezes esse mundo que quer, como diz, o que eu vou dizer, padronizar as coisas, né? Se você não é aquele padrão, né? Se você não é aquele jeito, lá em Cruz das Postas hoje eu reparei um negócio. Lá tem a academia. Eu reparei um negócio. As gordinhas vai só num lugar. Tem um lugar que vai as gordinhas. E tem um lugar que vai as mais. Porque eu fico imaginando, né? Uma gordinha fazendo o negócio dela, olhando aquelas outras mais. Eu ri comigo mesmo essas coisas. Às vezes eu reparo coisas que eu falo, mas é engraçado. Porque desse lugar só vem mais gordinho. Lá tem três lugares que faz 2 academias e um lugar lá, né? Eu reparei que nas academias as gordinhas não vai muito, as gordinhas vai mais no outro lugar. Aliás, tem um horário que é só de gordinha. E nada contra as gordinhas. Você sabia que nas décadas, séculos passados, a mulher magra já era não muito olhada igual as mulheres gordas? Eu mexo com vaca. A vaca magra produz menos que a vaca gorda. Então tá, vamos entrar nessas normalidades do mundo. Cuidado, gente. Nós não podemos fazer como diz eu estou fugindo uma palavra, uma regra, né? Que se não é desse jeito, se não é dessa maneira, a gente tem que saber também se amar, a se aceitar do jeito que é. Você se ama do jeito que você é? Tá bom, hoje é o Dia Internacional da Mulher, então eu vou tocar lá. Tem mulher que não gosta do cabelo, não gosta disso. Tem mulher que se pudesse, como diz, dava um trato, né? Fazer aquelas operações. Você já viu um artista, uma pintura, o quadro vir lá para o pintor, você me pintou errado. Não sou contra. Eu mesmo estou tomando um limãozinho com couve todo dia de manhã. Não estou evitando tomar aquela açúcar branca, tomando qualquer açúcar gremerada. Estou dando umas controladinhas, né? Estou dando umas controladinhas, mas sem exagero. Não vou deixar de viver a minha vida, deixar de fazer certas coisas. Não é por aí não. Cuidado. Ame você, ame do seu jeito. Deus te ama do jeito que você é. É lógico, talvez por questão de saúde, por questão disso, daquilo outro, tudo bem. Não estou pedindo para ninguém ser desmanzelado. Mas a gente tem que parar com esse negócio. Dessas regras do mundo, desses costumes do mundo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Quero saudar aqui meu presidente, Valdir Zalmoné, que Deus te abençoe. Tua esposa, quem? A Flavinha, tua esposa, do cara do coisa. Fabiano Oliveira, Andréia, Geni Francisco, deixa eu ver aqui. Estou ouvindo e recordando um pouco da graça de Deus. Ó, que bom que a pregação de hoje está fazendo você recordar das coisas de Deus. Francisnaldo está assistindo com a gente. Bendito seja Deus. Eu quero, ainda nesses minutos finais, semana que vem, se vocês me lembrarem, me cobrar, eu quero pensar nisso, o exercício do perdão.
o exercício do perdão. Nós estamos no tempo da quaresma, tem gente que faz jejum, tem gente que faz sacrifício, tem gente que faz isso, faz aquilo. Olha, Deus não quer sacrifício. Pode fazer seus jejuns, mas faça o grande ápice da coisa, que é o perdão. Perdoe a mamãe, perdoe o papai, perdoe o marido, perdoe a mulher, perdoe os irmãos. Para desse negócio, um jogar na cara do outro. Não tem jeito, isso aí não muda não. Muda sim, se Deus entrar, muda sim. Se Deus entrar, transforma. Para de valorizar o passado, aquilo que foi mal no passado, né? Vou ter que dar uma correção. Sim, tem muitas coisas. Hoje eu dou graças a Deus por muitas coisas que aconteceram. Por muitas coisas que aconteceu. Que bom que aconteceu. Que bom que, por exemplo, eu não casei com certas pessoas. Que bom que eu não tomei certos rumos na minha vida. Que bom. Às vezes se eu tivesse eu não teria os filhos que eu tenho hoje. Às vezes eu não teria certas coisas. Tudo tem um degrau, tudo é uma página, tudo é um fato. Outra coisa, pare desse negócio também de, desmenosprezar pessoas que participaram da tua vida. Cada página é uma página, cada fato é um fato, cada situação é uma situação. Deus escreve certo em minhas portas. Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. Então, meu irmão, minha irmã, faça seu jejum, faça suas promessas, mas acima de tudo, perdoe a si mesmo. Vê quem que, por exemplo, hoje, no dia de hoje, quem que você deveria perdoar? Neste exato momento, quem que você deveria pedir perdão? Lembra do que eu testemunhei hoje, hein? Um dos momentos, os primeiros grandes momentos que eu senti de Deus. Olha que eu caminho com Deus há mais de 40 anos. Mas um dos primeiros momentos, meu irmão. Eu queria meu irmão. Só que é engraçado, meu irmão já morava lá em Portugal, morava na Europa. Eu não queria saber da minha mãe, da minha irmã, de ninguém. Eu queria o meu irmão. Dizer a ele que Deus entrou na minha vida, que eu queria perdoar ele, que queria pedir perdão a ele. E às vezes, olha, você está com a pessoa do teu lado, às vezes você está com outra pessoa na tua casa, ou você vai sair daqui, ou amanhã vai encontrar a pessoa. Manda um zap, não custa nada. Mas eu repito, hein? Adilson, Pai Jesus, Adilson, aí Adilson, grande graça do perdão na tua vida.